Olá, começa agora o Notícias em Foco. Veja os destaques desta edição. Tratamento de alegria, o trabalho de uma companhia de palhaços que usa o sorriso para levar saúde e bem-estar a pacientes em São Paulo. É levar mesmo acolhimento, deixar a pessoa acolhida dentro do hospital durante uma internação. Cândido Portinari, uma homenagem a um dos pintores brasileiros mais extraordinários do mundo. Nenhum outro pintor pintou mais um país do que Portinari pintou o seu. Fique ligado, porque o Notícias em Foco já está no ar. Olha, pesquisadores do Instituto de Psicologia da USP da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, indicam que países liderados por mulheres tiveram respostas mais eficazes no combate à pandemia, se comparado com as nações que são governadas por homens, Malu. O estudo, ele mostra que as mulheres, quando estão na função de gestoras, são mais cuidadosas. Além disso, os pesquisadores citaram a empatia como uma singularidade das mulheres que chefiam os seus países. Essa habilidade ainda não tem o destaque merecido, mas ela ganha cada vez mais importância nas relações sociais. A empatia, como todo mundo costuma ouvir, é a capacidade de se colocar no lugar do outro. A definição parece simples, mas como a gente pode se colocar no lugar do outro? A empatia é legítima, eu conseguir me sensibilizar com a dor do outro, com o sentimento, com a emoção que o outro está sentindo naquele momento. Quando você é empático, consegue imaginar os motivos pelos quais o outro pensa de determinada maneira. E dá para fazer isso mesmo sem concordar. É um facilitador. Quando eu uso a empatia, quando eu exerço a empatia, ela facilita as minhas relações com outras pessoas. Por quê? Porque eu entendo o outro, eu me coloco no lugar do outro, eu compreendo o que ele está querendo me dizer, o que ele está sentindo, eu deixo de fazer coisas que magoariam essa pessoa, que machucariam, que agrediriam essa pessoa. A Flávia Vasconcelos é psicóloga e professora de pós-graduação da Unip. Segundo ela, o primeiro passo para ser mais empático é evitar julgamentos. A gente vê uma pessoa, a gente já julga. A gente recebe uma situação, a gente julga. Tem um problema, a gente julga. O julgamento nos cega. O julgamento nos tira a capacidade crítica de analisar imparcialmente o que está acontecendo com aquela pessoa ou naquela situação. Então, a gente só consegue ser empático uma vez que eu tiro toda aquela minha verdade absoluta que todo mundo acha que tem, São as minhas verdades, as minhas crenças, os meus valores, e disso eu não abro mão. Ninguém está pedindo para você abrir mão. A gente só pede para que você tenha a possibilidade de enxergar outros pontos de vista. Para entender outros pontos de vista, é preciso que haja respeito ao diferente. E isso só é possível quando existe empatia. Quando a gente escuta ativamente e tira, o nosso conteúdo, a nossa verdade, os nossos valores, apenas escute, absorva, interprete a ideia, interprete aquela dor, se sensibilize. O ser empático é apoiar, o ser empático é acolher, é você estar ao lado da pessoa. Uma habilidade que pode ser aprendida com o tempo. Não é todo mundo que é empático por natureza. Existem perfis de personalidade que são empáticos, sim, Porque a gente vem desde cedo formando a nossa personalidade, o nosso caráter, que faz parte da nossa personalidade. O ser empático diz respeito a você abrir mão um pouco do que você precisa naquele momento em prol do outro. Esse processo de escuta atenta é um dos meios para aprimorar relacionamentos, melhorar comunicação, resolver conflitos e modelar sentimentos e comportamentos. O contrário da empatia é o egoísmo, o individualismo, sim, Por isso a gente tem tanta dificuldade de ter empatia hoje em dia, porque a gente vive em uma era onde a própria tecnologia fez a gente ficar mais egoísta, A própria tecnologia fez a gente olhar para um aparelho o dia inteiro e parar de ter a interação social.
Por isso, a empatia é uma competência social. Eu preciso exercê-la para ter boas relações sociais. Isso no trabalho, dentro da minha casa, nos relacionamentos afetivos. Tem pessoas que não serão empáticas na vida toda? Sim. E isso é perfil de personalidade, que envolve aí alguns transtornos de personalidade também. Então, o psicopata não tem empatia, o caráter antissocial não tem empatia. E, por isso, ele tende a ter comportamentos agressivos, desafiadores, não segue regras, não tem limites. Quando eu sou empático, eu me relaciono em sociedade com maior facilidade. Quando eu não tenho empatia, eu começo a ter problemas de relacionamento. Uma vez que eu não uso a empatia, que eu não tenho esse interesse em desenvolver, em aprender, em exercê-la, as minhas relações são frias, são distantes e são muito baseadas nos meus interesses, o que provavelmente vai causar algum prejuízo à ação do outro, ao trabalho do outro, ao sentimento do outro, ao que o outro deseja comunicar comigo. Uma ferramenta que pode ser importante na retomada das socializações pessoais. A gente precisa socializar. A empatia, ela acaba sendo muito mais natural em grande parte das pessoas. Nós temos muito mais pessoas empáticas do que não empáticas. O que a gente precisa olhar realmente é que muitas vezes toda a dinâmica, toda a pressão, toda a correria, a competitividade de trabalho, né, para sobreviver neste mercado, vai fazendo com que a gente vá endurecendo, né? Perdendo a ternura, perdendo a humanidade. E empatia é humanização pura. A gente não pode perder isso, apesar de toda a tecnologia que a gente tem. Você viu aí a importância da empatia, mas eu pergunto agora, qual o poder de um sorriso? A expressão de alegria pode transformar o dia da gente e contagia, né, Malu? Até mesmo quem está por perto. E mais, ela também ajuda na cura de doenças. Pelo menos é com esse objetivo que a Companhia de Palhaços Sou Alegria faz apresentações em hospitais de São Paulo. E mesmo com a pandemia, a trupe deu um jeitinho de continuar fazendo a festa com os pacientes de todas as idades. Já pensou viver num hospital e não ter quem brinde, quem converse com você, quem traz uma alegria, né? Porque não é fácil viver no hospital e jamais sente alguém para lhe ajudar nesses momentos. A Deuseni é mãe da Vitória, essa paciente que está internada no Hospital Menino Jesus em São Paulo há mais de um ano. E o doutor ele me ajudou bastante. O médico a quem a Deuseni se refere não é bem a figura que costumamos ver dentro de um hospital. Ele tem a cara pintada, roupas coloridas e um nariz vermelho. Esse é o Dr. Miojo, conhecido por contar piadas ruins e receitar, acredite, doses de alegria. O Dr. Miojo está com na base uns 3 meses que a gente já acompanha ele, né? Nós não adoramos o Dr. Miojo, nós amamos ele. Nós amamos ele através da alegria, né? Que ele traz para minha filha. Para mim é tudo, entendeu? Eu vejo ela feliz, eu vejo ela brincando com ele. O Dr. Miojo faz parte do Sou Alegria, uma companhia de palhaços que faz visitas animadas nos hospitais em geral para tentar deixar a internação um pouco mais leve. O trabalho dos palhaços do Sou Alegria dentro dos hospitais é levar um pouquinho de acolhimento, um pouco de alegria, lógico, mas acolhimento, para deixar essa pessoa mais tranquila durante uma internação. Porque o que acontece, né? Quando você é internado, você perde seu nome, você perde sua roupa, sua cama, seu quarto, seu banheiro, até a sua comida. Tudo é diferente. Então, fica meio perdido, a pessoa fica meio, né? E aí o Sou Alegria, com os nossos palhaços, vai até as unidades para quê? Para mostrar que essa pessoa é importante e devolver um pouquinho dessa segurança, né? É levar mesmo a acolhimento, deixar a pessoa acolhida dentro do hospital durante uma internação. Mas com a pandemia, a trupe teve de se adaptar. E o jeito foi continuar o show à distância.
a gente não podia mais ir presencial. E aí deu aquele clique na cabeça da gente, vamos fazer visita virtual. Mas como fazer uma visita virtual com qualidade? E para isso a gente então teve que fazer alguns estudos de câmera, de celular, de aplicativo, e quais as brincadeiras que eu levo para esse hospital, e quais são os bate-papos que eu levo. A apresentação é virtual, mas o álcool em gel não fica de fora não. Eu tô higienizando vocês, hein? A enfermeira higieniza o tablet e passeia com a turma para visitar aqueles pacientes que estão em isolamento. A gente tem que estar 100%, a gente tem que estar ali presente, de corpo e alma, dentro desse tablet, dentro desse quadradinho que está aparecendo aqui. Eu preciso ser verdadeiro, porque mesmo pelo tablet, mesmo pelo celular, os olhos aparecem, o brilho nos olhos aparece. De acordo com uma pesquisa na Universidade de Loma Linda, na Califórnia, 20 minutos de risadas ajudam a reduzir a pressão arterial e as taxas de colesterol. Portanto, a ordem é rir. Uma melhora que a enfermeira Liliane Bambans observa nos pacientes durante a interação com os palhaços. Tem uma das meninas que é moradora aqui do hospital, ela para de chorar, ela brinca, melhora a respiração, melhora a saturação. A mãe começa a sorrir junto, então é um momento que a paz volta, a preocupação vai embora. Eles incentivam na alimentação, incentivam a ficar forte, a brincar, para se divertir, para sarar e ir para casa. A brincadeira ajuda os pequenos pacientes e contagia quem está por perto. Ele traz muita alegria para nós, não só para as crianças, mas também para nós mães, né? Que vivem aqui no nosso hospital há muito tempo. E a gente precisa desses momentos, né? Se divertir um pouco, conversar, brincar, animar. Então, eu amo o Dr. Miojo. Mesmo sem o diploma de medicina, os palhaços são considerados parte essencial da equipe. Muitas vezes a gente está com uma sobrecarga até de trabalho, então não está para ficar ali com aquela atenção exclusiva, que a gente precisa cuidar de um todo. Eles vêm e ajudam a gente nessa parte, porque assim tira essa sobrecarga e acaba nos auxiliando, também trazendo leveza e um pouquinho de esperança para a gente mesmo. Nem sempre é fácil abrir um sorriso. O que vale aqui é a vontade do paciente, mas se emocionar também faz parte. O paciente pode falar não pra gente. Então esse é um benefício, porque durante todo o tratamento dele dentro do hospital, ele não pode falar não. O benefício é fazer também o paciente refletir de que ele ainda tem os poderes dele. É você botar o seu ouvido à disposição do paciente. E a partir do que ele trouxer, fazer então brincadeiras pertinentes àquele assunto, ou então levar a conversa para um lugar mais legal. Se ele quiser falar da doença, vamos falar da doença, não tem problema nenhum. Mas a gente sempre tenta levar a conversa para um lugar mais legal. Um lugar definitivamente mais colorido. E quem foi que disse que só as crianças é que ganham nessa brincadeira? Quem está atrás do nariz vermelho também encontra o seu caminho. Tinha uma frase de uma banda de rock que eu gosto muito, que falava assim: se a sua vida não presta, empresta para quem quer viver. E foi isso que eu fiz. Naquele momento a minha vida não estava legal. Eu fui emprestar minha vida para outras pessoas dentro dos hospitais e não é que deu certo. Uns anos depois eu montei o Sou Alegria e hoje é o que eu faço da minha vida: ser palhaço, levar alegria, levar acolhimento, levar um pouco de esperança para as pessoas dentro do hospital. O Hospital Municipal Menino Jesus é referência no atendimento a crianças e adolescentes em São Paulo. O Notícias em Foco abre espaço agora para falar de um dos mais consagrados artistas brasileiros, o mestre de Brodowski, Cândido Portinari. Exposições e eventos estão programados em todo o mundo para comemorar o centenário da Semana de Arte Moderna de 22. É o que conta João Cândido, filho do pintor, que falou com exclusividade aqui para o Notícias em Foco. Dedicada à arte.
Cândido Portinari nasceu no dia 30 de dezembro de 1903, numa fazenda de café. Desde pequeno, Candinho, como era chamado, já mostrava o seu gosto pela pintura. Em seus 58 anos de existência, produziu mais de 5.000 obras, entre fabulosos desenhos, gravuras inesquecíveis, pinturas da sua terra e os eternos murais. Um verdadeiro legado para a cultura brasileira. Grande pintor, crítico de arte, historiador, escritor, Israel Pedrosa, que diz nenhum outro pintor pintou mais um país do que Portinari pintou o seu. Então você tem aí essa grande carta, né, que Portinari escreve ao povo brasileiro e ao exterior também, através da sua temática, né? Os temas sociais, os temas históricos, os temas religiosos, a infância, os mitos, né? A fauna, a flora e a paisagem, quer dizer, um grande testemunho do que é o Brasil, do que é a alma, o povo e a vida brasileira. Único filho do pintor, o matemático e escritor João Cândido fundou em 1979 o Projeto Portinari, uma iniciativa com a missão de resgatar a vida e a obra da figura mais ilustre de Brodowski. Eu acho que é um dever, né? É uma obrigação de todos nós dar às futuras gerações, aos nossos filhos, aos nossos netos, os elementos para que eles possam compreender a construção da nacionalidade, né? O que nos diferencia, o que nos caracteriza perante as demais nações, né? Mais de 40 anos, o projeto catalogou toda a produção e quase 30.000 documentos. E tudo pode ser acessado na internet. Essa democratização do trabalho de Portinari também contempla exposições, palestras e publicações. Uma iniciativa recente é a reedição de um clássico de Miguel de Cervantes, Dom Quixote, visto por 2 artistas brasileiros, Portinari e o poeta Carlos Drummond de Andrade. Historicamente, isso remonta à década de 50, né? O editor José Olímpio, que era o grande editor daquela época, né, dos intelectuais todos, o José Olímpio propõe a Portinari ilustrar o texto de Cervantes, Dom Quixote. Portinari se encontra já proibido de pintar, né, estou falando de 1956, e ele então resolve fazer a lápis de cor. E ele vira criança. A utilização do lápis de cor nessas ilustrações do Dom Quixote é absolutamente espantosa, né? Porque tem um lado lúdico, mas tem um lado extremamente sofisticado, né? Das ilustrações. São 21 ilustrações. E ele vai ser publicado anos depois, né? Quando Carlos Drummond de Andrade, aos 70 anos, publica poemas, 21 poemas, cada poema inspirado em uma ilustração. Então sai um livro belíssimo, né, que eram lâminas grandes, em que você tinha na frente a ilustração do Dom Quixote e atrás o poema de Drummond. E agora, então, mais recentemente, a proposta dessa nova edição, a ideia é introduzir mais uma arte, né, que é a música. Então nós temos a suíte Dom Quixote, composta pelo grande maestro, violonista e intérprete, né, compositor Norberto Macedo, que fez uma peça de violão clássico para cada uma das ilustrações e para cada um dos poemas.
também ganha uma exposição para celebrar os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22. Nós vamos ter a maior exposição já realizada sobre Portinari, no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, porque será uma exposição totalmente imersiva, interativa e digital. Então, você vai ter à sua disposição as 5.400 obras e os 30 mil documentos. João Cândido também conta os planos para uma das obras mais emblemáticas de Portinari, os painéis Guerra e Paz, expostos na sede das Nações Unidas, em Nova York. Nós conseguimos a autorização da ONU para ficar novamente com a guarda de Guerra e Paz. E nós vamos levar a Guerra e Paz para a Itália, depois da Itália, levá-los à China, no Museu Nacional da China, na Praça Celestial da Paz. Aí seria em 2023. De um lado, tons sóbrios e feições que revelam medo e tristeza. Do outro, a claridade em tons de esperança. Você reconhece nos personagens da Paz todos aqueles personagens brasileiros da época de toda a vida dele. As crianças brincando lá em Brodowski, no povoadozinho natal dele, né? Ao mesmo tempo, na guerra, por exemplo, aquela Pietà, ela não é nada mais do que a universalização das retirantes. Então, aquela mãe retirante com o filho morto, na guerra se transforma numa mãe universal. Produzidos entre 1952 e 1956, Guerra e Paz foram os maiores painéis criados por Portinari e também os últimos. Foi realmente a obra máxima, né? A grande síntese de tudo que Portinari fez na sua vida, né? Aquela grande mensagem de paz, né? a grande mensagem de fraternidade entre os povos, ele finalmente teve essa oportunidade de passar ao fim da vida com esse convite que o governo brasileiro fez para presentear a ONU, né? Foi um presente que o governo brasileiro deu à ONU, que está até hoje lá na entrada da Assembleia Geral das Nações Unidas, que os delegados, quando chegam para a Assembleia Geral, eles se defrontam com o painel da guerra. E quando eles saem, eles se defrontam com a paz. É uma mensagem simbólica, singela, né? Mas que reflete a essência das Nações Unidas, né? Que é evitar os conflitos armados e transformar a guerra em paz, né? Ele declara, inclusive, quando ele terminou, ele disse: dedico-os à humanidade. Portinari morreu no dia 6 de fevereiro de 1962, vítima de intoxicação pelas tintas. Deixou uma obra seminal, uma arte de arrebatamento e compaixão. É um elemento central para você compreender Portinari, né? Essa profunda empatia, né? É você sentir a dor do outro, né? E isso Portinari sentia visceralmente, né? Eu acho que a grande mola, né, da pintura dele era justamente essa compaixão, era esse amor, né, pelo seu semelhante, pela humanidade, por tudo que é vivente, né, por animaizinhos. Você vê quando ele pinta um carneirinho, quando ele pinta um cabritinho, é sempre uma coisa com muito amor, né? As crianças também, né? As crianças tiveram um papel enorme, né, na vida. A infância dele teve um papel enorme também, né? Então, essa compaixão que transborda, esse amor, né, para mim, é a característica principal de Portinari. Ele diz assim: uma pintura que não fala ao coração não é arte, porque só ele a entende. Só o coração nos poderá tornar melhores. E é esta a grande função da arte. O lugar onde ele viveu em Brodowski foi preservado e hoje é um museu. Uma referência da vida e da obra de um pintor essencial. Um artista que só as palavras de Drummond poderiam traduzir de maneira genial. Porque tudo é consequência de um certo nascer ali. O Drummond fala assim:
o universo portinariano, se às vezes dói, sempre fulgura, entrelaça como num verso o que é humano ao que é pintura. Silvia, essa matéria está muito bonita e ela me fez refletir sobre a importância do legado. Não é, Silvia? Porque qualquer mãe, todo pai, tem sempre a preocupação de deixar um legado para os filhos, né? No caso, o João Cândido, a missão que ele assumiu foi manter e preservar o legado do pai. E vamos dizer que ele está fazendo isso muito bem, não? E você vê, né, Malu, tá tudo acessível. As obras, os quadros, não tem desculpa para não conhecer o Portinari. Isso o João Cândido faz questão de falar sempre da importância de democratizar esse legado. E só para reforçar, né, para quem quiser acessar, o site do Projeto Portinari está aqui na nossa tela. E o Notícias em Foco fica por aqui. Lembrando que você pode acessar os nossos conteúdos pelas redes sociais, no Instagram, no Twitter, Facebook e YouTube. E nesse clima de brasilidade, nós encerramos esta edição com o samba Brasil, Ciência e Arte, de Carlos Cachaça e Cartola. A canção, que foi samba enredo da Mangueira em 1947, é interpretada pela cantora e historiadora Gláucia Nasser. Uma artista que, como Portinari, também leva em conta a cultura, o jeito e os costumes brasileiros. Tu és meu Brasil em toda parte, quer na ciência ou na arte, portentoso e altaneiro. Os homens que escreveram tua história conquistaram tuas glórias, epopeias triunfais. E quero neste pobre enredo revivê-los glorificando os nomes teus, levá-los ao panteão dos grandes imortais, pois merecem muito mais. Não querendo levá-los ao cume da altura, cientista tu tens e tens cultura, e neste rude poema destes pobres vates, há sábios como Pedro Américo e César Lattes. Tu és meu Brasil em toda parte, quer na ciência ou na arte, portentoso e altaneiro. Os homens que escreveram tua história conquistaram tuas glórias, epopeias triunfais. E quero nesse pobre enredo revivê-los glorificando os nomes teus, levá-los ao panteão dos grandes imortais, pois merecem muito mais, pois merecem muito mais, pois merecem muito mais. Pois merecem